Eu entendo que uma segunda, tendo a réplica ao Ministério Público, não se faz sentido após já ter o conselheiro ter dado seu voto, entendimento já enfim, ter dado a sua decisão. Eu acho que é interessante discutirmos isso sei lá, ver qual a forma que nós poderíamos, como está se procedendo outros na outra Câmara, na segunda Câmara, não tenho conhecimento. Talvez só um esclarecimento aqui para tentar posicionar aqui os pontos do dia de debate. Praticamente o nosso regimento prevê que após a manifestação da defesa faz as ilegalidades ou irregularidades apuradas pelo tribunal e uma vez encerrada a fase de instrução do processo com os pareceres conclusivos do Ministério Público. Então o Ministério Público votaria isso na denúncia, na representação normal, o que se aplica essa regra também às representações propostas pelo próprio Ministério Público. É porque a aplicação no procedimento, a dialética processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, ela não se encerra apenas com a representação e a defesa, ainda mais quando traz alegações que podem não necessariamente ser acolhidas pelo Ministério ou ser rechaçadas pelo Ministério Público de Contas. O Ministério Público de Contas pode até reconsiderar diante da defesa o seu posicionamento anterior ou então reforçar demonstrando a inconsistência daquela defesa. Mas essa fase final deve ser observada. A decisão proposta pelo conselheiro Sérgio Maciel, se fosse até o ponto de indeferimento da cautelar, até porque ele inverteu a ordem de analisar a cautelar após a oitiva prévia das partes interessadas, não, do ponto de vista formal, da legalidade do devido processo legal, não há nada equivocado nessa parte. Ele tem as razões de decidir dele com base no estado do processo atual, mas daí ao indeferimento da cautelar avançar para a improcedência e arquivamento final do processo sem aprofundar essa questão com base na dialética, até complementando a instrução aqui que orienta o artigo 197 do regimento interno, aí eu já acho que é um avanço que geraria essa mácula da nulidade por não estar sendo respeitado o contraditório e a ampla defesa. Inclusive já até por norma posta. Essa é a questão. Se a decisão vai até o indeferimento da cautelar, tudo bem, a inversão é uma inversão razoável, lógica, em alguns casos, você postergar a análise da cautelar, mas daí decidir em definitivo, sem retornar os autos ao Ministério Público para se manifestar sobre as defesas, seja para apontar equívocos naqueles argumentos, seja para acolhê-los, enfim. Até porque também a defesa, não sei, mas geralmente a defesa ela é constituída por novos documentos e o Ministério Público nem veio a se manifestar sobre esses novos documentos, não é só os novos documentos da parte denunciante que estaria na mesma linha argumentativa do Ministério Público, mas documentos novos, geralmente defesas, são apresentados quase integralmente, totalmente, são acompanhados de novos documentos que a gente não teve a oportunidade de se manifestar. Então essa é a questão, é até o ponto da decisão. Compreendeu? É o que eu falei inicialmente, a gente não tem observado isso nesse tipo de processo que o Ministério Público de Contas é o representante, ele tem esse direito a essa réplica. Então, assim, o processo já é julgado mesmo, assim. Normalmente é admissibilidade, mas como esse a gente entende, nesse caso específico, que embora conhecendo da representação, é pela improcedência em razão das supostas irregularidades. Então, o exame foi feito pelo próprio relator, com relação às razões, a partir das razões de defesa trazidas pelo representado. Então, eu particularmente penso que não caberia ao Ministério Público de Contas se posicionar novamente, porque ele é o autor da representação. Então, não caberia ele nesse momento se posicionar, mas como eu reafirmei aqui, assim, embora esse entendimento de que ele tenha que retornar ao Ministério Público de Contas, no caso dessas representações, quando o Ministério Público de Contas
é o autor da representação, eu acho que não caberia, não seria o caso aí desse artigo aí. Mas eu não tenho nenhuma objeção de encaminhar, que eu acho até que é importante, assim, o Ministério Público de Contas, até para evitar qualquer nulidade, se for o caso, ou algum recurso, mas não tem problema da gente encaminhar e suspender o julgamento. Até porque, até volto atrás, está posto no nosso regimento, então tem que ser observado. A questão, eu acredito que mereça ser observada a réplica, nesse caso especificamente, no cuidado de não trazer uma nulidade processual, em virtude apenas de estar no processo novos documentos de não conhecimento do Ministério Público. E especificamente por este motivo, eu acho que guarda certa razão o pedido do Ministério Público no sentido de rever o processo apenas e tão somente neste sentido da existência de novos documentos no processo e do não conhecimento do Ministério Público a respeito dos mesmos. Então, em virtude disso, entendo guardar razão o entendimento e o pedido do Ministério Público. Vamos providenciar, então, a tramitação do processo ao Ministério Público de Contas. Em virtude. Considerar esse... Lembrando aqui que a nossa ressalva aqui é apenas em relação ao último ou penúltimo ponto da conclusão do voto de Vossa Excelência, porque até, como eu ressaltei, até a apreciação do pedido cautelar, não há qualquer mácula de ordem processual formal. Apenas com análise final do mérito, aí sim é que está essa nossa colocação. Pode ser uma adaptação da decisão para ficar restrita apenas ao pedido cautelar, ou conforme aí a conveniência por ponderação de Vossas Excelências, retornar para uma decisão já final do pedido cautelar com mérito após a oitiva do MP. Aí, conforme... Não, eu penso, já que como teve essa, digamos, juntada de documentos do denunciante, e são fatos que foi desconhecimento do Ministério Público de Contas, eu acho que as razões de defesa dos representados não cabe ao Ministério Público de Contas, digamos, se pronunciar sobre elas, assim, agora, nesse momento. Agora, com relação à documentação juntada pelo denunciante, que aí faz parte da representação do Ministério Público de Contas, eu acho que sim, que aí deve o Ministério Público de Contas se pronunciar. Então, só em razão disso. E em função disso, eu acho que essa minha proposta de voto, que aqui no caso é o voto, que seria o convocado, não deveria compor esse processo nesse momento. Aí Sim, depois do pronunciamento dele, exato. aí eu trago uma decisão de mérito, então. Exato. Porque eu posso, se for o caso... Exato. É o que eu disse, a forma como proceder é assistir essas duas alternativas na correta. Então, o processo, Vossa Excelência encaminhará ao Ministério Público de Contas Isso. para conhecimento das novas... Isso. Então, o processo será retirado de pauta e encaminhado ao Ministério Público para cumprimento do novo trâmite. Isso. E assim eu encerro a minha relatoria nessa sessão, senhora presidente. Então, passo eu a relatar os processos de nossa relatoria nesta sessão. Então acho que eu não assinei esses nomes aí. Assinei aqui.
Intercept atuou aí no processo. Intercept atuou no processo aí, pegando as mensagens dos outros. Depois eu te falo, Tenho a relatar nesta sessão processos de aposentadorias voluntárias por idade e por invalidez, compulsória e pensão por morte. Estou retirando de pauta o processo TC número 7709 de 2008, em virtude de algumas inconsistências observadas, e será reportado. Então, vou fazer em lista, como de hábito. Começamos pelo processo TC 5028 de 2018. A unidade é o Major Prévio, regime próprio de previdência social do município de Major Isidoro. A interessada é Benedita Soares dos Santos Ferreira, é uma aposentadoria voluntária. O processo TC 5503 de 2014, a unidade é Alagoas Previdência, a unidade gestora única do RPPS-AL. A interessada é a senhora Vera Lúcia Rodrigues Almeida, e é uma aposentadoria voluntária. O processo TC 5500 de 2014, a unidade é Alagoas Previdência. A interessada é Tereza Marluce Rocha Tavares. O assunto é uma aposentadoria voluntária. Processo TC 8015 de 2017, a unidade gestora é o Alagoas Previdência. Interessada Alice Maria Vilas Boas de Souza, também uma aposentadoria voluntária. O processo TC 16192 de 2014, a unidade é Alagoas Previdência, interessada Lenilda Maria da Silva, aposentadoria voluntária. Processo TC 17315 de 2017, a unidade é Alagoas Previdência, o Alagoas Previdência, interessado Sérgio Mauro de Lima Barbosa, uma aposentadoria voluntária. O processo TC 15453 de 2011, a unidade é o FUNPREV de Santa Luzia do Norte. Interessada Josinete dos Santos, uma aposentadoria voluntária. O processo TC 13485 de 2018, a unidade é o Instituto de Previdência dos Servidores do município de Maceió. Interessado Rosileide Gonçalves Lima, é uma aposentadoria voluntária especial de magistério. O processo TC 9840 de 2013, a unidade é o Palmeira Prévio, Instituto de Previdência do município de Palmeira dos Índios. A interessada é Helena Gomes Leite de Oliveira, aposentadoria voluntária especial de magistério. O processo TC 7233 de 2006, a unidade é o Palmeira Prévio, Instituto de Previdência Social de Palmeira dos Índios. Interessada Maria do Socorro Barros e Silva, aposentadoria voluntária especial de magistério. O processo TC 12603 de 2006, a unidade é o Palmeira Prev. Interessada Maria de Lourdes Barbosa Costa, o assunto é aposentadoria voluntária especial de magistério. O processo TC 1678 de 2019, a unidade é o Lagoa Prev, é o Instituto de Previdência e Assistência Social dos Servidores Municipais de Lagoa da Canoa. Interessada Marilene Maria dos Santos Caetano. O assunto é aposentadoria voluntária especial de magistério. O processo TC 3259-2012, a unidade é o FUNPREV de Santa Luzia do Norte. Interessada Eliane Pimentel do Nascimento Silva, aposentadoria voluntária especial de magistério. Aposentadoria por idade, o TC 11369 de 2009, a unidade é Atalaia Prévio, regime próprio de previdência dos servidores públicos do município de Atalaia. Interessada Maria Bernardo de Oliveira, aposentadoria voluntária por idade. Processo TC 2838-2019, Atalaia Prev, regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Atalaia. Interessada Neide Rosendo da Silva, aposentadoria voluntária por idade. Processo TC 13515 de 2010, Atalaia Prev, o regime próprio de previdência dos servidores do município de Atalaia. Servidores públicos, interessada Maria de Lourdes dos Santos, aposentadoria voluntária por idade. O processo TC 1539-2010, Atalaia Prev, regime próprio de previdência social dos servidores públicos de Atalaia.
Interessada Liege Joaquim dos Santos, aposentadoria voluntária por idade. O processo TC 11349 de 2009, Atalaia Prévia, a unidade gestora, previdência própria do município de Atalaia. Interessada Josete Maria da Conceição Pereira, aposentadoria voluntária por idade. O processo TC 483 de 2012 é o Instituto de Aposentadoria, Previdência e Pensões do município de Pão de Açúcar. A interessada Maria da Conceição Silva, aposentadoria voluntária por idade. O processo TC 1873 de 2011, a unidade é o Instituto de Aposentadoria, Previdência e Pensões do município de Pão de Açúcar. Interessada Áurea dos Santos, aposentadoria voluntária por idade. O processo TC 15022 de 2009, a unidade é o Palmeira Prev, Previdência do município de Palmeira dos Índios. Interessado Valêncio Pereira de Araújo, aposentadoria voluntária por idade. Processo TC 9059 de 2017, a unidade é o Fundo de Aposentadoria e Pensão do município de Marechal Deodoro. Interessada é Maria José Figueiredo da Silva e é uma aposentadoria voluntária por idade. Aposentadoria por invalidez. Processo TC 12882 de 2009, a unidade é a Atalaia Prev, a previdência própria do município de Atalaia. Interessado Rosivan Mendes da Silva, uma aposentadoria por invalidez. O processo TC 18450 de 2017, a unidade Fundo de Aposentadoria e Pensão do município de Marechal Deodoro. Interessado José Paulo da Silva, a aposentadoria por invalidez. O processo TC 1695 de 2017, unidade Alagoas Previdência, a unidade gestora do RPPS de Alagoas. O interessado é Rubens Ferreira dos Santos, a aposentadoria por invalidez. Aposentadoria compulsória. O processo TC 11355 de 2009, Atalaia Prev, regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Atalaia. Interessado Mário Nestor dos Santos, é uma aposentadoria compulsória. Pensão por morte. O processo TC 15903 de 2018, a unidade é o Alagoas Previdência. Interessada Elma Cardoso Oliveira, é uma pensão por morte. O processo TC 5743 de 2018, também o Alagoas Previdência. Interessado Saulo Soares Lima Filho, pensão por morte. Quanto à instrução processual dos feitos relatados nesta oportunidade, registra-se a presença dos documentos indispensáveis para suas apreciações, bem como anote-se a escorreita elaboração de seus cálculos, consoante atesta a manifestação da seção de aposentadorias, reformas e pensões deste egrégio tribunal. Depreende-se ainda da instrução processual que todos os processos receberam pareceres favoráveis do Ministério Público junto a esta Corte, oportunidade em que manifestou seu entendimento pela legalidade e respectivos registros. Ademais, após análise dos processos em discussão, chega-se à conclusão de que estes se encontram revestidos das formalidades legais e observaram os preceitos constitucionais vigentes. Neste sentido, e utilizando as atribuições a mim concedidas, voto pela legalidade da concessão das aposentadorias voluntárias, por idade, por invalidez, compulsória e pensão por morte, ora apreciadas, e seus respectivos registros, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado. É como voto. Com a palavra, o Ministério Público. Reitero os pareceres do Ministério Público, todos também concluíram, opinaram pelo registro dos atos de concessão de aposentadorias, pensões, outras reformas aí relatadas. Em discussão os processos. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanha a relatora, senhora presidente. Conselheiro Sérgio. Acompanho Vossa Excelência, senhora presidente. Aprovados. Tenho a relatar também processos do FUNCONTAS.
E vou fazer da mesma forma em lista. Processo TC 7331 de 2010, a unidade é a Secretaria de Estado da Infraestrutura, a CEINFRA. O responsável, Marco Antônio de Araújo Firma, com o CPF número 410-988-20444, do exercício de 2009 e 2010. Processo TC 17171-2012, a unidade é a Prefeitura Municipal de Belém, o responsável, Valmineide Vilar Malta Brandão, CPF número 524-547-704-15, exercício 2011. O processo TC 1023-2010, a unidade é a Prefeitura Municipal de Quebrangulo, o responsável Marcelo Ricardo Vasconcelos Lima, sob o CPF número 209-176-19404, exercício 2009. O processo TC 5596 de 2011, a unidade é o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, de Alagoas, o responsável Luiz Augusto Santos Lúcio de Melo, CPF número 024-034-604-90, exercício 2010. Processo TC 18130 de 2011, Prefeitura Municipal de Murici, Remi Vasconcelos Calheiros é o responsável, CPF número 444-887-93487, exercício 2010. O processo TC 7076 de 2013, a unidade é a Prefeitura Municipal de Rio Largo, responsável Antônio Lins de Souza Lima, CPF número 007-549-90451, exercício 2012. O processo TC 9844-2011, a unidade é a Prefeitura Municipal de Maceió, responsável José Cícero Soares de Almeida, sob o CPF número 129-415-14448, exercício 2011. Processo TC 9846-2011, a unidade é a Prefeitura Municipal de Maceió, o responsável é o senhor José Cícero Soares de Almeida, CPF número 129-415-14448, exercício 2011. Todos os feitos trazidos nesta oportunidade dizem respeito à aplicação de multa em razão de não envio de documentos pelos gestores. A análise deles revelou que todos os processos encontram-se devidamente instruídos com os documentos necessários à apreciação por esta Corte. Todos os processos em apreço receberam parecer do Ministério Público junto a esta Casa, junto à Corte, tendo o órgão ministerial se manifestado em todos os feitos pelo reconhecimento da incidência da prescrição intercorrente. Analisando os feitos, verificamos que em todos os processos, os pareceres do órgão ministerial estão em perfeita consonância com as provas coligidas aos autos, bem como as disposições contidas no artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 9873 de 99, aplicável nesses casos, por força da súmula 01 de 2019 desta Corte de Contas. Neste sentido, e utilizando as atribuições a mim conferidas, voto pelo acolhimento da prescrição intercorrente com o consequente arquivamento dos feitos, o que faço com fundamento nas disposições constantes do artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 9873 de 99, aplicável nesses casos, por força da súmula número 01/2019 desta Corte. É como voto. Com a palavra, o Ministério Público. Reitero os pareceres do Ministério Público, que também opinaram pela incidência da prescrição intercorrente. Em discussão os processos. Senhora Presidente, é só na votação, né? Porque eu me sinto... Pode colocar em votação. Em votação, conselheira Maria Cleide. Acompanho Vossa Excelência em todos os processos, apenas no processo 17, que é por conta de ser do grau de parentesco, eu me declaro impedida. Apenas nisso, o restante eu acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Sérgio. Acompanho Vossa Excelência, senhora Presidente. Aprovados. Só uma questão de ordem. Com relação, então, a esse processo, então, acho que careceria o quórum mínimo, presidente. Aí retiraria de pauta a nossa sugestão, se for o caso. Sim. O processo, então, 17171 de 2017, retiramos de pauta em virtude da carência de quórum para deliberação, acolhendo a solicitação e
o apontamento do Ministério Público. Nos demais estão aprovados. Encerrada, então, a pauta desta sessão, facultamos a palavra à senhora conselheira, ao senhor conselheiro ou ao Ministério Público para querendo fazerem uso da mesma. Não havendo, então, quem queira fazer uso da palavra neste momento, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, enquanto os convoco para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão.